Olá pessoal, tudo bem? Os objetivos da videoaula de hoje, dando continuidade ao ciclo de videoaulas desta semana, entender o conteúdo de movimento circular uniforme, MCU, e os específicos, explicar a aceleração centrípeta, compreender força centrípeta, certo? Vocês vão sair da videoaula hoje compreendendo, ensinar o sistema de polias por correias ou catracas e ligadas por um mesmo eixo e exemplificar os conteúdos desta videoaula. Então estes são nossos objetivos. Bem, eu vou falar agora sobre a aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta ela está presente em qualquer movimento circular, assim como também no movimento curvilíneo, em uma circunferência, certo? Um movimento no formato de uma circunferência também está presente. Então, todo objeto que descreve um movimento curvilíneo apresenta um tipo muito especial de aceleração, que é chamada de aceleração centrípeta, olha, que é essa aceleraçãozinha aqui, voltada para o centro da circunferência, que vocês podem observar aqui nesse círculo, certo? Aqui em A, por exemplo, assim como em todos os outros pontos, a aceleração está voltada para o centro da circunferência. Essa aceleração, olha, sempre aponta para o centro da circunferência da trajetória e sempre é perpendicular à reta tangente que passa pela posição que ocupa o corpo, certo? Então veja que ela é sempre perpendicular à reta tangente que passa pela posição que o corpo ocupa. No caso aqui é em A, ó. Então a velocidade aqui, ó, ela é tangente e essa aceleração ela está tangente a essa posição que o corpo está ocupando e voltada para o centro da circunferência. A aceleração centrípeta ela é responsável no movimento circular uniforme por alterar a direção e o sentido do vetor velocidade. Por exemplo, o vetor velocidade em A, olha, está nessa direção e neste sentido, certo? Da esquerda para a direita, o sentido e no sentido horizontal. Já em C aqui, ó, ele está a essa velocidade está de cima para baixo, o sentido e a direção horizontal. Então, essa aceleração centrípeta ela é responsável por alterar, certo, a direção e o sentido do vetor velocidade. Quem altera o módulo desse vetor é a aceleração tangencial, tá? Que segue geralmente a mesma direção do vetor velocidade. Mas aqui o que interessa você saber é que essa aceleração centrípeta aqui, o mais importante agora, ela é voltada para o centro da circunferência e ela altera a velocidade e o sentido do vetor velocidade, que está tangente, não é? Essa trajetória. Bem, essa é a equação para calcular a aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta ela é igual a velocidade escalar ou linear ao quadrado dividida pelo raio. A unidade no SI é metros por segundo ao quadrado também, dessa aceleração centrípeta, tá bom? E esta é a equação para calcular essa aceleração. Bom, então é uma aceleração muito importante porque ela altera a direção e o sentido do vetor velocidade, certo? Em um movimento circular e uniforme. Ela é chamada de aceleração centrípeta porque é voltada para o centro da circunferência. Aqui, ó, essa outra equação, ela envolve também a aceleração centrípeta, mas ela utiliza a velocidade angular, certo? Olha, então a aceleração centrípeta ela é igual também à velocidade angular ao quadrado, multiplicando o raio da circunferência. O raio da circunferência é a distância da superfície até o centro, não é? Aí nós temos o raio. Então esta é a equação da aceleração centrípeta em termos de velocidade angular. Mas a mais utilizada é esta daqui, certo, gente? Que é a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Essa é a mais utilizada. Bem, nós vamos agora adentrar em força centrípeta. A força centrípeta ela está associada em decorrência de uma aceleração centrípeta. Então, o termo centrípeta significa aquilo que aponta para o centro. Então, nós vimos que a aceleração centrípeta está apontando para o centro da circunferência, não é? E na mesma direção e no mesmo sentido está a força centrípeta. Ela está associada à aceleração centrípeta, essa força.
Podemos definir pela segunda lei de Newton a força centrípeta, né? Lembrando da equação da força da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, que a força ela é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então essa força é responsável por fornecer os corpos presos à trajetória circular. E aqui nós temos justamente, olha, a equação para calcular a força centrípeta. Veja que nós temos que a força resultante em qualquer sistema, pela segunda lei de Newton, é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Só que no movimento circular uniforme, essa aceleração, olha, é uma aceleração centrípeta, e aí nós temos uma força centrípeta. E aí, substituindo a aceleração centrípeta aqui, ó, nós ficamos justamente com a equação da força centrípeta. Então, a força centrípeta ela é igual ao produto da massa vezes a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Então, nós temos aqui essa aceleração centrípeta em termos de velocidade linear. E chegamos a uma equação para definir essa força centrípeta. Então, olha, a força centrípeta ela é em newtons a unidade, como toda e qualquer força. A massa do corpo vai ser em quilograma. A velocidade do corpo, metros por segundo. E o raio da trajetória circular em metros no SI, né? Esse sistema de padronização de unidades adotado internacionalmente. Essa imagem aqui ilustra justamente, olha, para onde aponta a direção e o sentido da força centrípeta. Veja que a direção e o sentido da força centrípeta é o mesmo da aceleração centrípeta, porque eles estão inteiramente relacionados, né? Associados, tanto essa força como a aceleração. A velocidade é uma reta tangente, a trajetória é uma velocidade vetorial também, porque tem módulo, direção e sentido. A aceleração centrípeta é voltada para o centro da circunferência, é também em termos vetoriais, ela tem módulo, direção e sentido. E nós temos aqui, olha, a força centrípeta também voltada para o centro da circunferência, na mesma direção e do sentido da aceleração centrípeta, tá bom? Então, essa força centrípeta ela está associada justamente a essa aceleração centrípeta. E quanto maior essa aceleração centrípeta, maior vai ser a força centrípeta. Assim, quanto maior a massa, consequentemente também a força centrípeta ela vai ser alta. Bom, então esta é a equação para se calcular a força centrípeta. Lembrando que essa aceleração centrípeta é que muda a direção e o sentido, ó, desse vetor velocidade aqui que está tangente à trajetória, tá bom? Bem, é importante também eu falar nesta videoaula sobre as polias ligadas por correias ou catracas. Como é que se comporta, por exemplo, a velocidade angular, a velocidade linear, certo? Veja que a velocidade linear de A é igual a de B, nas três situações aqui, certo? Na bicicleta, assim como nessas polias, já nessa outra com a correia, não é? Aqui, então, a velocidade ela é a mesma, linear, de A e de B, tá bom? Na bicicleta aqui, por exemplo, olha, a polia menor tem a mesma velocidade da polia maior, certo? A velocidade de A é igual à velocidade de B, isso linear. Logo, olha, a velocidade linear não é o produto da velocidade angular vezes o raio, então a velocidade angular de A vezes o raio de A vai ser igual à velocidade angular de A vezes o raio de B. Já que nós temos que a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. E a relação entre a velocidade linear e a angular é justamente uma equação que nós já vimos em uma videoaula anterior. Que a velocidade é linear, não é? Essa velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. E aí nós logo ficamos com essa igualdade aqui. Bem, e em polias ligadas por um mesmo eixo, observe que a velocidade angular de A, nessa situação aqui dos discos, é igual à velocidade angular de B, certo? Então, se a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B, pegando a relação, né, de velocidade angular com a linear, nós vimos que a linear é igual a angular vezes o raio. Isolando a angular, nós ficamos a linear dividida pelo raio. Então, a velocidade angular de A ela é igual ao quê? A velocidade linear de A dividida pelo raio de A, que é igual à velocidade angular de B
A velocidade angular não, a velocidade linear de B dividido pelo raio de P. Né? Já que nós temos aqui que nessa situação a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. E a velocidade angular ela pode ser calculada pela razão da velocidade linear dividida pelo raio. Tá bom? E aí, como nós temos essa igualdade, a velocidade linear de A dividido pelo raio de A é igual à velocidade linear de B dividido pelo raio de B. Tá bom? Conclusão, nessa situação aqui, por exemplo, a frequência do disco A, certo? A frequência do disco A, ela é igual à frequência do disco B, tá bom? Mesma frequência dos discos. Bom, vamos fazer o primeiro exemplo de hoje. Essa questão, olha, diz o seguinte: as afirmações a seguir tratam da aceleração centrípeta. Olha, veja que é tudo que está relacionado com a aceleração centrípeta que nós vimos nessa videoaula. A primeira das afirmações: a aceleração centrípeta é responsável pela alteração da direção e do sentido do vetor velocidade. Então, esta afirmação é correta. A segunda afirmativa: a aceleração centrípeta pode ser definida pelo produto do quadrado da velocidade angular pelo raio da trajetória. Essa afirmação é correta. Ou a terceira: o vetor aceleração centrípeta possui a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Está correta o que se afirma em 1 e 3, letra A, letra B, 1 e 2, letra C, 2 e 3, letra D, apenas a 1 ou é apenas a 2. Veja o seguinte: vamos analisar a primeira afirmativa. Olha, a aceleração centrípeta é responsável pela alteração da direção e do sentido do vetor velocidade. É sim, não é? Nós vimos na videoaula, nesta videoaula, que a aceleração centrípeta ela altera a direção e o sentido do vetor velocidade. Não é? Esse vetor velocidade é uma reta tangente à trajetória. Então a afirmativa 1 está correta. Vamos analisar a 2. A aceleração centrípeta pode ser definida pelo produto do quadrado da velocidade angular pelo raio da trajetória? Sim, pode. Isso nós vimos nessa videoaula de hoje. A aceleração centrípeta tanto pode ser calculada pela razão da linear ao quadrado dividido pelo raio, quanto pelo produto do quadrado da velocidade angular pelo raio da trajetória. Então, 1 e 2 estão corretas. A alternativa 3 ela está errada, gente, porque diz o seguinte: o vetor aceleração centrípeta possui a mesma direção e sentido do vetor velocidade? Não, né? Nós vimos que essa aceleração centrípeta ela é voltada para o centro da circunferência, por isso que leva esse nome centrípeta. Então a 3 está errada. Qual é a resposta? Letra B, 1 e 2 estão corretas. Ok? Bem, vamos fazer um outro exemplo. O exemplo diz o seguinte, aqui o enunciado: ó. Um corpo de massa de 10 kg descreve uma circunferência de raio de 2 metros. Então, ó, vamos tirando os dados aí. Com um movimento uniforme. Se o movimento uniforme, então a aceleração aqui, ó, no movimento uniforme, ela é nula, não é? A aceleração é escalar. Mas como ele está em movimento circular, nós temos aceleração centrípeta. Aí diz o seguinte, ó: efetua uma volta em 5 segundos. Determine, letra A, seu período, letra B, sua velocidade angular, letra C, sua velocidade linear, letra D, o módulo de sua aceleração. Essa aceleração é a aceleração centrípeta e sua força centrípeta. Então veja que nós temos aí 5 perguntas para responder, né, gente? Pelo esse enunciado. Então, espero que vocês tenham anotado os dados e vamos partir para a resolução. Veja o seguinte: na letra A ele quer saber o período. Então, se o corpo ele efetua uma volta em 5 segundos, então o período já é 5 segundos. Porque o que é que o período define? O período ele define, né, ele é definido pelo tempo que um corpo leva para dar uma volta completa. Então, se ele deu uma volta completa em 5 segundos, então o período é de 5 segundos. Ok? Bom, vamos aqui para a letra B. A letra B ele quer saber a velocidade angular. Ó. Lembrando que nós vimos na videoaula anterior que a velocidade angular ela é igual ao quê? A variação do ângulo radiano dividido pelo intervalo de tempo. Como ele efetua uma volta em 5 segundos, então esse tempo aqui, ΔT, é justamente o período. ΔT é 5.
E a variação do ângulo em radiano, se é uma volta completa, nós temos 360 graus em graus. Em radiano corresponde a 2π, não é? Então, olha, nós temos que a velocidade angular vai ser igual ao quê? A 2π, que é a variação do ângulo, dividido por 5, que é o tempo. Então, nós ficamos então com a velocidade angular igual a 0,4π, certo? A gente conserva o π aqui, radiano por segundo, que radiano por segundo é a unidade para velocidade angular no SI. Se você quiser, você multiplica 0,4 pelo valor de π, que é 3,14, mas eu prefiro deixar em função de π, tá bom? Mas aí vocês é que sabem, se quiser multiplicar. Então, esse é o valor correspondente à velocidade angular. Ela é igual a 0,4 vezes π. Na letra C, a questão pergunta a velocidade linear. A velocidade linear ela é igual ao produto da angular vezes o raio. Nós já temos a angular aqui, não é? Que encontramos na letra B, que é 0,4 π radiano por segundo. E o raio, o enunciado da questão nos deu. Esse raio é de quanto? De 2 metros. Então, olha, se o raio é de 2 metros, fazemos aqui o produto. 0,4 π vezes 2. 2 vezes 0,4 dá 0,8, não é, gente? Então, nós ficamos com uma velocidade linear igual a 0,8 π metros por segundo. Veja que a unidade aqui é diferente de velocidade angular para a velocidade linear. A angular, a unidade é radiano por segundo no SI. Já a linear é metros por segundo. Vocês têm que ficar atento a isso, para não errar a unidade da questão, certo? E aí eu deixei também em função de π, 0,8 π. Se vocês quiserem, eu volto a enfatizar que novamente você pode multiplicar pelo valor de π. E eu prefiro deixar em função de π, tá bom? Então o valor correspondente à velocidade linear é igual a 0,8 π metros por segundo. A letra D, olha, a questão pergunta a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta eu vou calcular pela razão da velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, certo? Eu vou partir por essa. Se você quisesse também, podia calcular a aceleração centrípeta pelo produto da angular ao quadrado vezes o raio, né? Porque nós temos esses dados também. Bom, o valor correspondente à velocidade linear é 0,8 π elevado ao quadrado e dividido por 2, que é o que corresponde ao raio. O raio aqui é de 2 metros. Então, ó, chegamos aqui a 0,8 ao quadrado dá 0,64. Π ao quadrado, você fica com π ao quadrado dividido por 2. 0,64 dividido por 2. Ficamos com a aceleração centrípeta igual a 0,32. Porque 0,64 dividido por 2 fica 0,32. O π ao quadrado a gente conserva metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração centrípeta é metro por segundo ao quadrado. Eu deixo em função aqui de π ao quadrado. Se quiser, vocês elevam π ao quadrado e multiplica por 0,32. Aí você deixa somente a unidade. Mas eu prefiro deixar em função de π, né? Então, sempre deixando em função de π o resultado. E a F, que é a última alternativa, ele quer saber o valor correspondente à força centrípeta. Então, a força centrípeta ela é igual ao produto da massa vezes a aceleração centrípeta. Lembrando, gente, que a força centrípeta, assim como a aceleração centrípeta, são grandezas vetoriais, certo? A velocidade linear é uma grandeza vetorial também, tá certo? Por quê? Porque tem módulo, direção e sentido. Então, só lembrando isso. Então, vamos substituir os dados. Nós temos que a massa é de 10 kg e a aceleração centrípeta 0,32 π ao quadrado, que nós encontramos na questão anterior. Então, 10 vezes 0,32, ficamos com 3,2, conservamos π ao quadrado e colocamos a unidade de força, que é o Newton. Então, a força centrípeta aqui é igual a 3,2 π ao quadrado, Newton. Então, esse é o valor correspondente à força centrípeta. Se vocês quiserem, lembrando novamente, pode elevar π ao quadrado e multiplica esse valor vezes 3,2. Certo? Aí você eliminaria o π ao quadrado. Eu prefiro deixar em função de π. Então, força centrípeta 3,2 π ao quadrado vezes Newton. Beleza? Bem, essas são as referências da videoaula.
E fiquem atentos, como sempre, às atividades obrigatórias, né, da semana. Até mais, pessoal. Um abração.